que você não tenha medo de ser visto tentando. Bom, essa frase parece ser muito motivacional, mas eu acho que tem algo interessante que pode ser extraído dela, e é isso que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Kevin Augusto, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Essa frase é uma frase que eu vi nas redes sociais, e curiosamente, em um perfil motivacional, mas existe algo talvez que a gente possa extrair disso que vá além de um simples caráter motivacional, né? Porque a gente tem essa coisa assim de que a motivação ela passa, né? Assim, ela tem muitas vezes um potencial muito grande de dar um certo impulso, um certo gás ali para que a gente tome certas ações e para que a gente comece ou mude nossos hábitos, mas ela tende a não durar por muito tempo, né? Esse efeito motivador, motivacional, ele tende a passar, né? Ele é passageiro. Mas muitas vezes os ensinamentos que nós extraímos, por exemplo, de certas coisas, eles tendem a durar mais tempo na nossa vida. Justamente porque eles são ensinamentos que eles cristalizam em nós, né? Percepções, visões de mundo assim que elas podem ser muito benéficas quando a gente começa a aplicar isso em nossa vida. E aí nesse sentido essa frase tem, eu acho, um potencial muito grande de ter um ensinamento extraído dela. Porque se a gente pensar, por exemplo, né, nessa ideia de que muitas vezes a gente tem realmente medo, né, receio de sermos vistos tentando, né? Tem uma frase que também apareceu bastante nas redes sociais que diz que bom você se torna, né? E essa frase ela foi bem conhecida e ela foi muito bem aceita pelas pessoas, justamente porque muitas vezes ela despertou em muitas pessoas essa lembrança de que você não precisa necessariamente ser bom de imediato, né? Assim, às vezes você quer começar alguma coisa, um novo projeto, um novo hábito, né? E aí, talvez, por uma certa cultura ali derivada das redes sociais, você começa a se comparar com outras pessoas e isso muitas vezes te desanima, né? De continuar ou até mesmo às vezes de começar certas coisas que você tinha vontade, né? Porque você olha à sua volta, né? E você vê pessoas que já fazem aquilo muito bem, ou que, enfim, estão sendo já muito reconhecidas, muito grandes, e isso te gera, de certa forma, um desânimo, né? Porque claramente você se compara e pensa, nossa, mas eu estou muito distante de ter esse nível de qualidade, né? Só que muitas vezes a gente esquece que todas essas pessoas também tiveram um início, né? E é nesse processo entre o início, né, a tomada de decisão e onde você vê hoje essa pessoa com sucesso, tem todo um caminho em que muitas vezes essa pessoa estava nesse processo de estar tentando, né? E é justamente nesse processo muitas vezes que é o que divide as pessoas que necessariamente permanecem e melhoram e se aperfeiçoam daquelas que simplesmente desistem e largam para lá, né? Assim, justamente porque um dos grandes receios que acontecem geralmente nesses processos, né, de novos hábitos, de novos projetos, é justamente sobre o medo do julgamento, né, sobre e como eu vou ser percebido durante o processo, enquanto eu fico bom, enquanto eu melhoro, enquanto eu aprendo, né? Só que a grande questão é que sempre todas essas coisas são um processo, né? Assim, em qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, que hoje, se a gente for pensar assim, né, tudo que você considera que você faça bem, né, talvez a grande maioria, para não dizer todas, né, para não generalizar, mas a grande maioria delas, você não começou com o mesmo nível de qualidade que tu tem hoje, né? E eu sei que isso parece muitas vezes bobinho, assim, parece meio óbvio, né? Pô, Kevin, mas fala alguma coisa que eu não sei, né? Mas às vezes isso realmente passa batido e isso é muitas vezes esquecido e é boicotado assim pela nossa mente mesmo, porque por até um mecanismo de defesa que é instintivo, assim, ele é evolutivo em nós, né? Assim, nós temos às vezes essas heranças primitivas que elas tentam nos esquivar de certos medos, de encarar certas coisas, assim, é um mecanismo de proteção, mas que hoje em dia a gente precisa muitas vezes desafiá-lo, né? A gente muitas vezes precisa desafiar os nossos instintos primitivos porque eles não são mais adaptativos no meio que a gente vive, né? Se a gente pensar, por exemplo, no emagrecimento, é isso, né? A gente tem uma série de mecanismos ali no nosso corpo que fazem com que a gente acumule o máximo de gordura possível, que a gente valorize comidas hiperpalatáveis, que a gente economize, por exemplo, energia. Então a preguiça, né? Muitas vezes você, tem que ir na academia, mas nossa, esse sofazinho aqui tá tão gostoso. Por quê, né? Muitas vezes que tá tão gostoso ficar ali em repouso, né? Porque ao longo da nossa vida foi extremamente interessante que a gente só gastasse energia com aquilo que era necessário para nossa sobrevivência, né? Assim, alimentação, reprodução, defesa.
Tudo que vai além disso, o cérebro foi aprendendo a afastar, a se desviar disso, né? E quando a gente fala sobre encarar os medos, né, encarar os desafios, encarar uma zona de desconforto, também entra na mesma linha de raciocínio, né? Às vezes a gente se pega muitas vezes pensando, né? E esses pensamentos muitas vezes eles vêm e têm um caráter meio de paralisação, né? Eles conseguem paralisar as nossas vontades, justamente porque muitas vezes a gente não percebe isso e a gente se deixa levar, então, por esse meio que automatismo primitivo, né? De tentar fugir da zona de desconforto, de tentar ficar aqui onde eu já conheço, onde eu já sou muitas vezes bom, né? Mas o grande problema disso é que, assim, não tem nenhum problema se você se sente bem e pleno onde você está, né? Agora, quando você tem realmente lugares onde você quer chegar, que você quer atingir, que são sonhos, objetivos, né? E aí você não consegue muitas vezes evoluir por conta desses boicotes da mente humana, dos nossos pensamentos, dos nossos medos, dos nossos receios, aí a gente tem uma espécie de prejuízo existencial, né? Porque existe um lugar onde você quer chegar e você tem motivos, assim, às vezes muito bonitos, pessoais, sonhadores, motivos pelo qual você quer chegar àquele lugar, por exemplo. E aí você muitas vezes não consegue evoluir, não consegue se aproximar deles por conta muitas vezes desses boicotes, né? E aí que entra talvez um dos grandes ensinamentos que pode ser muito benéfico nas nossas vidas, né? Que é a gente muitas vezes, quando a gente tiver com certo receio de como as pessoas vão me enxergar, né? O que as pessoas vão achar enquanto eu estiver tentando, enquanto eu estiver aprendendo, enquanto eu estiver fracassando também, né? Porque muitas vezes no caminho vão ter quedas, vão ter fracassos, vão ter falhas, né? Mas a gente realmente lembrar e fazer como se fosse uma espécie de escolha dos pensamentos, né? Assim, vão surgir pensamentos de boicote que vão tentar nos desanimar, né? Mas ao mesmo tempo talvez a gente lembrar, né, que todo esse processo ele precisa existir e que por mais que não sejam todas as pessoas que tentam, que vão conseguir, né? Mas todas aquelas que conseguiram, elas tentaram, né? Elas passaram por esse processo de tentativa, né? E assim, entender e dar mais peso para esses pensamentos que favorecem a gente a continuar nos trilhos é algo que é muito eficiente, quer dizer, tende a ser muito eficiente, né? Nas nossas vidas, porque realmente nos coloca numa posição que é muitas vezes muito mais racional do que emocional, né? Assim, essas posições, esses caminhos muitas vezes que a mente leva, né, de tentar se esquivar, de tentar desistir, elas muitas vezes são muito mais instintivas e emocionais do que racionais, né? E aí, quando a gente utiliza essa nossa ferramenta, né, que é especial de nós, que é a racionalidade, para confrontar então esses instintos, a gente evolui como um todo, né? Seja rumo ao nosso objetivo, seja como pessoas, seja no sentido profissional, né? Em todos os cenários, a gente conseguir saber quando ser racional e quando ser emocional é algo muito interessante, né? É algo que tem um potencial muito grande de somar nas nossas vidas como um todo. Então eu acho que talvez o grande ensinamento desse vídeo aqui seja da gente conceber essa ideia de realmente não tem porquê, né, você ter medo de ser visto tentando. Existem razões que explicam o porquê você sente isso, mas ao mesmo tempo nós temos um certo poder, né, assim, de usar a nossa racionalidade para poder muitas vezes confrontar isso, né, e fazer as melhores escolhas, que são as escolhas que nos aproximam de onde a gente quer chegar ou de quem nós queremos ser, né? Eu acho que talvez, vira e mexe as pessoas me perguntam, né, mas como saber a escolha certa, como fazer as melhores escolhas, né? E é claro que essa pergunta é muito complexa, não tem uma resposta muito simples, mas parte disso está em eu sei onde eu quero chegar, eu sei que tem um lugar ali, ou um posto que eu quero ser, por exemplo, e fazer escolhas que nos aproximam disso, né, é algo que entra em consonância com aquilo que você quer se tornar ou onde você quer chegar, né? Assim, perceber que existe uma compatibilidade, uma consonância entre onde você quer chegar e as escolhas que você está fazendo, se elas te aproximam ou te afastam, é talvez um dos exercícios mais interessantes para se saber
se nós estamos ou não fazendo boas escolhas, tá? Bom, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer mais uma vez cada um de vocês que fica aqui até o final do vídeo, toda a minha gratidão. Peço também que, se puderem, se inscrevam no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixa o like, compartilha e comenta, né? Que eu gosto muito de ler a opinião de vocês, seja concordando, discordando, ensinando alguma coisa, para mim é muito gratificante, tá bom? Então, no mais é isso e até o próximo vídeo.